Bom dia, sejam bem-vindos a esta sessão online realizada pela Infor. O meu nome é Ricardo Dias e vou-vos apresentar o Archicadas. São sessões que nós estamos a realizar para os clientes que fizeram download da versão trial, em que nós vamos, ao longo de diferentes sessões, tentar fazer o percurso de um trabalho típico em Archicad, tentando passar pelas várias etapas. Esta primeira sessão tem como tema o ambiente de trabalho e vamos falar sobre as principais janelas que temos aqui no nosso ambiente de trabalho. Eu iniciei um fecheiro usando o template, ou seja, criei um novo projeto e estou a utilizar o template que vem com a versão portuguesa. Vou falar um bocadinho sobre o template. O template vai ser o fecheiro base com que vamos iniciar o nosso trabalho. E isto quer dizer várias coisas. Quer dizer que o nosso fecheiro arranca já com uma série de pré-definições para as ferramentas. Ou seja, eu quando começo a desenhar a primeira parede, primeiro pilar, a primeira laje, essas definições que nós vamos ver que estão aqui, se eu der 2 cliques, todas estas definições foram carregadas com esse template. Está bem? Assim como os favoritos para todas as ferramentas. Depois, também a estrutura do navegador. Ou seja, neste caso, quantos pisos foram criados, se eu já tivesse alguma pré-definição para a localização dos cortes, dos alçados. Vocês de certeza que já viram ou já abriram fecheiros Archicad em que já vem sem modelação, mas com os alinhamentos dos cortes e dos alçados. Nas versões inglesas é muito comum isso. E depois toda a estrutura de vistas, layouts, ou seja, o modo como a documentação já poderá ir sendo organizada no futuro. As folhas tipo, ou seja, as folhas tipo têm a ver com alguns formatos já pré-definidos para impressão. Alguns desses formatos até já podem trazer a imagem corporativa, o rótulo e alguns textos automáticos. Isto vamos abordar estes temas ao longo das diferentes sessões. Espero que nos acompanhem. E para além da paginação e da impressão, também temos a publicação, em que já podemos ter definido o modo como vamos querer publicar. Neste caso, vem a pré-definição de publicar todos os layouts em PDF. Os layouts ainda não contêm nada, ou seja, têm folhas vazias, mas se vocês repararem já tem um desenho em que quando eu começar a modelar alguma coisa no resto-chão, automaticamente vai começar a aparecer aqui. Pronto, já vem preparado nesse sentido. Tá bem? No limite, se eu fizesse sempre o mesmo tipo de projetos, mais ou menos com as mesmas dimensões, bastar-me modelar no sítio certo e automaticamente a documentação iria começar a aparecer nas folhas nos sítios certos. Está bem? É basicamente esse o exercício que foi feito com este template. Vou voltar ao piso. Mas, com o template também é carregada toda a estrutura de representação. E com isso eu quero dizer tudo o que sejam atributos de elementos. Ou seja, eu quando escolho definir uma parede, eu vou definir
Já vai aparecer com determinadas linhas, com determinadas canetas, determinadas tramas ou materiais. Ok? E isto será a base de representação que eu posso escolher nas definições das ferramentas. Tudo isso nós chamamos atributos de elementos. Ou seja, o que é que as nossas ferramentas vão utilizar para serem representadas. Então elas vão usar layers, ou seja, todas as ferramentas vão ser colocadas em layers, exceção às portas e janelas que serão sempre colocadas em layer das paredes, onde vão abrir buracos, ou vãos. Mas temos as linhas, as tramas, linhas e tramas que eu vou utilizar para mais tarde poder criar superfícies. Superfícies é o aspecto com que os elementos aparecem em 3D. Podemos ter texturas, tramas vetoriais, e daí eu ter falado nas tramas. Depois, tendo tramas e superfícies, vou também poder criar materiais de construção, o que significa que os meus materiais de construção vão ter um aspecto em corte, que serão as tramas, e um aspecto em 3D, que serão as superfícies. Ou seja, é um atributo composto, ou que articula dois atributos, digamos. Depois temos as composições em que eu posso criar várias camadas com diferentes materiais de construção, para, por exemplo, para lajes compostas, para coberturas compostas, paredes compostas. Tá bem? Pronto, estes serão os mais simples, digamos, ou os mais utilizados. Pronto, e tudo isto também foi carregado já com uma base de dados com esse template. Com isto penso que varri todas as questões relacionadas com o template. Existe também ainda a questão das bibliotecas, ou seja, a biblioteca por defeito que é carregada também será carregada com o template. Se eu vier aqui, eu tenho neste momento carregada a biblioteca do Ashika 18 porque abri o template da versão 18, está bem? Pronto, este template poderá ir sendo definido por nós ou otimizado. Para isso, vocês só têm que, por exemplo, após, e vamos fazer esse exercício no final das nossas sessões aqui, chegarmos a um projeto entregue ou finalizado e podermos guardar as definições desse fecheiro para usar mais tarde quando iniciarmos outros projetos. Neste momento eu não fiz alteração nenhuma, mas se eu já tivesse alterado algumas definições de paredes, se eu tivesse alterado a minha estrutura de layers, a estrutura do navegador, mais bibliotecas carregadas, os atributos, ok? Tudo aquilo que eu já fui falando, eu só teria que chegar no fim e fazer um save as template, ok? Projeto tipo. A extensão é TPL e podemos guardar em diferentes. Vou guardar, vou-vos mostrar onde é que ele se pode guardar. Okay, se vocês dentro da pasta de instalação do Ashika 18 guardarem aqui na pasta originais Ashika, ele guarda aqui o template e isto significa que ao estar guardado aqui esse template, quando eu fizer um novo, é o que vai aparecer automaticamente nesta lista. Se não, podemos guardar noutro sítio qualquer e vamos procurá-lo. Está bem? Pronto, isto servindo só de introdução ao template. Com isto, ao falar-vos do template, já vos fui falando de algumas janelinhas que aqui estão. Falei-vos do navegador e da estrutura, aquilo que nós chamamos o mapa de projeto, que será onde nós vamos criar os diferentes pontos de vista de criação do modelo, os níveis que vão corresponder a pisos e a plantas, plantas essas que vêm definidas a uma determinada cota, okay? Aqui na documentação e definições de plano de corte, nós estamos a definir que cada um destes níveis está a ser representado a uma determinada cota.
Não temos cortes nem alçados, mas estamos a ver que podemos aceder também ao 3D, alguns mapas e listagens. Todos estes pontos de vista nós vamos poder guardar as vezes que quisermos, com as definições que quisermos, no nosso mapa de vistas. Com isto eu quero dizer que posso guardar a planta com diferentes layers, a diferentes escalas, quantas vezes eu quiser. Ou seja, o piso 0 pode ser representado quantas vezes eu quiser no mapa de vistas e guardado. É basicamente isso que está aqui a ser representado. Estas vistas são guardadas. Eu posso colocar nos nossos livros de layouts sob a forma de desenhos em páginas, em layouts. Okay? E depois esses layouts vão poder ser impressos ou exportados noutros formatos, como estamos a ver aqui no nosso publicador. E este será o workflow de trabalho em Archicad. Com isto vimos a janela do navegador. Vamos ver a janelinha das ferramentas. Será esta aqui. Temos diferentes tipos de ferramentas de seleção, de modelação, são as ferramentas que têm representação em 3D, e temos as ferramentas de documentação, que são ferramentas que me servem de acrescente de informação, cotagem, desenho 2D, legendagem, ou ainda ferramentas que permitem criar novos pontos de vista ou referências externas, como os desenhos, os cortes, alçados, os pormenores. Muito bem? Temos ainda a janela de informações, esta aqui. A janela de informações vai-nos sempre mostrar as definições da ferramenta que estamos a utilizar. Ou seja, eu sei que neste momento estou a usar a parede, que vai ser colocada neste layer, que vai ter esta estrutura, que vai ter esta cota, esta espessura, ok? Então eu estou a fazer com o scroll e estou a percorrer as várias informações. Informações estas que estão todas neste painel. Okay? Elas aqui vêm com uma estrutura por capítulos de geometria, de representação em planta e corte, representação em 3D, layer. Aqui estão sob a forma linear, digamos, resumidas nesta barra de informações. Também podemos aceder a essa janela de definições aqui. Neste momento, eu estou a ver as definições por defeito, significa que a parede que eu vou desenhar tem aquelas definições. Se eu já tiver desenhado uma parede, eu estou a ver que estão a aparecer as definições da laje e vou desenhar também uma laje. Se eu selecionar a parede, aparecem as definições da parede. Se eu selecionar a laje, aparecem as definições da laje. Ou seja, na barra de informações aparecem sempre as definições da ferramenta que eu estou a utilizar, a menos que eu tenha alguma coisa selecionada, porque se tiver alguma coisa selecionada aparece a informação do que estiver selecionado. E aparece sempre a informação do último elemento que está selecionado. Ou seja, se o último elemento que eu selecionei foi a parede, aparece a informação da parede. Se eu alterar alguma coisa, altero apenas a parede. Se o último elemento que for selecionado for a laje, aparece a informação da laje. Se eu alterar alguma definição, eu altero apenas as definições da laje. Ou das lajes. Ok? E ele vai trabalhar sempre as definições por ferramentas. Se eu selecionar os dois ao mesmo tempo, ele faz aleatoriamente, escolhe um último. Ok? Neste caso foi a parede. Então, vimos ferramentas, informações, vimos navegador. Vamos ainda ver um bocadinho aqui da barra standard. Vocês já devem ter percebido que o meu perfil de trabalho não é o standard, já lá vamos. Mas a barra standard está aqui, é esta que está aqui. E aqui temos basicamente os comandos universais
para criar um novo fecheiro, abrir um existente, guardar, imprimir, comandos universais de edição, undo, redo, os comandos de procurar parâmetros, captar parâmetros, aplicar parâmetros, ou seja, as conhecidas pipeta e a seringa, para absorver propriedades. Significa que se eu absorver as propriedades desta parede vou desenhar uma parede igual, se eu absorver as propriedades desta laje vou desenhar uma laje igual. Se a minha parede for uma parede diferente, se eu absorver as propriedades desta parede e injetar nesta, significa que esta passou a ser igual àquela. Está bem? Por isso servem estes comandos. Depois, alguns comandos de edição de auxiliares de desenho, como as guias, os snap points, o orientador, as grelhas, o traço e referência que permite ativar esta janelinha, que me permite estar a trabalhar num piso e ver o outro como referência. Okay? Esta janelinha foi ligada aqui. Todos os outros comandos estão aqui também. E depois temos alguns comandos de edição linear, como cortar, esticar, dividir. Depois ainda temos aqui alguns atalhos que eu personalizei no meu ambiente de trabalho e é aqui que eu quero chegar. Este ambiente de trabalho que eu tenho aqui são o acesso a todos os atributos. Por exemplo, se eu quiser criar ou editar algum tipo de trama, eu automaticamente venho aqui. Se eu quiser aceder aos materiais de construção, automaticamente venho aqui. E não preciso de ter que fazer opções, atributos e fazer este trabalho, ok? Então, ele deixa-me gerir estes atributos aqui e isto foi personalizado. E o que eu vos quero mostrar é exatamente esse passo. Como é que eu posso personalizar o ambiente de trabalho. Em opções ambiente de trabalho, vocês têm os vários capítulos. Podem ir um a um, por aqui, ou então abrir a janela toda do ambiente de trabalho. E aqui estamos. Os vários capítulos estão aqui. Os vários temas estão agrupados por categorias, aquilo que nós chamamos de esquemas, e os vários esquemas vão fazer um perfil de trabalho. A ideia será essa. Ou seja, se nós chegarmos aqui e dissermos, ok, eu quero que as guias tenham uma determinada cor, pareçam com determinados graus, a seleção vai aparecer com determinada cor, o realce com outra, as caixas vão aparecer em tantos segundos. Eu posso, dentro destes vários temas, pegar e guardar um esquema. Se vocês repararem, eu já tenho um esquema guardado com o meu nome, Ricardo Dias. Um esquema de preferência do utilizador. Depois posso vir e fazer a mesma coisa para a segurança. Chegar à segurança e dizer que quero guardar de 5 em 5 minutos e guardar um esquema de segurança com o meu nome. Depois posso chegar aos atalhos e criar os meus atalhos de teclado. Por exemplo, para a edição eu tenho aqui alguns os comandos da nova forma. Eu tenho para o dividir, o command 2, o novo tamanho, o command K, o intersetar, o command 1. Estes são posso desligar, dar uma nova entrada e ele diz-me se já está atribuído a algum comando existente e depois posso chegar e guardar novamente como um esquema de atalhos meu. Por aqui fora, posso chegar à minha janela e pôr as janelas com as várias caixinhas com os tamanhos que eu quero, nos sítios que quero, e guardar um esquema de paletes. Quando esse esquema não está guardado, aparece pessoal. Bem? O esquema de paletes é o único que é feito no ambiente de trabalho e
não tem qualquer subcapítulo ou qualquer subtema, não é? Depois só temos que, ele aqui explica basicamente a posição, se está ligado, desligado, a forma. Isto significa que quando vocês ativarem este perfil, ou neste caso este esquema de palete, ele vai reorganizar as vossas janelas. Então nós podemos guardar os diferentes esquemas e aplicar os diferentes esquemas. Ou então, compilar os diferentes esquemas num perfil de trabalho. E ao fazer o perfil de trabalho, vocês já têm que dizer novo perfil e vão escolher os diferentes esquemas que querem. Quando alteram um determinado esquema, se já tiverem um perfil que esteja a usar esse esquema, automaticamente estão a alterar o perfil. Está bem? Pronto, e aquilo que eu tenho aqui é o perfil RD, que vai carregar basicamente os esquemas, quase todos RDs, menos os das ferramentas, acho eu. Não alterei. Pronto, aquilo que eu vou fazer vai ser aplicar o standard, para vocês verem. O standard vai aplicar todas as normas, todos os esquemas standard, ou seja, chegar aqui a preferências de utilizador standard, normas de empresa, atalhos. Então, eu vou aplicar o standard e automaticamente o que ele vai fazer é rearranja-me as janelas, aumentou aqui os tamanhos, colocou uma última aqui de baixo, o próprio navegador vai para uma posição diferente. Então nós podemos fazer isto mesmo quando iniciamos um projeto. Portanto, se quiser criar um novo ficheiro, se disser que quer usar um template, eu também posso dizer logo qual é o perfil que quero utilizar. E neste momento, se eu fizer novo, automaticamente não guardar. Automaticamente ele está a iniciar o archicad com o template e com as janelas, as minhas janelas, nos sítios em que eu quero. Okay? Ele ainda ligou aqui mais umas, eu ao desligar, automaticamente ele passa-me a dizer que o ambiente de trabalho, o esquema de janelas está pessoal, porque eu desliguei e já não é o inicial, está bem? Mas é só isso. Pronto, ainda vos queria falar de outra coisa, que tem a ver só com algumas preferências do projeto. Tem a ver com unidades. Isto também será guardado com o template, está bem? Ou seja, as unidades com que vamos trabalhar, casas decimais, como vamos cotar, podemos criar vários estilos de cotagem. Basicamente o que ele vai-me permitir dizer é com quantas casas decimais é que eu quero cotar, com que escala, com que medida, desculpem. E mais algumas pré-definições de projeto. Ok? Isto será sempre associado ficará sempre associado ao ficheiro. Ou seja, se eu estou trabalhando num ficheiro em milímetros, se eu passar esse ficheiro para alguém vai recebê-lo e vai trabalhar em milímetros. Ao passo que as definições de ambiente de trabalho ficam guardadas na máquina. Ou seja, quando eu escolho trabalhar com alguns atalhos, quando eu escolho trabalhar com as janelas nas posições preferidas por mim, quando eu passo esse ficheiro para alguém, esse ficheiro leva às definições de ficheiro, ou seja, tudo aquilo que foi carregado com o template, preferências de projeto, mas o perfil de trabalho não o leva. O perfil de trabalho vai usar um perfil de trabalho da máquina de quem estiver a receber e a abrir esse ficheiro. Está bem? Então, ambiente de trabalho é salvado na máquina, é trabalhado localmente, preferências de projeto e tudo aquilo que foi carregado com o template são preferências de ficheiro. Ok? Pronto, e com isto eu termino a minha sessão. Espero que tenham gostado e espero que assistam às próximas.
Adeus e bom dia.